O que Deus colocou no meu coração nessa manhã, eu coloquei como título Morte na Panela. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida. Quantos aqui usam o chat GPT? Levante a mão. Levante a mão. Quantos não sabem o que é o chat GPT? Levante a mão. Algumas pessoas não sabem o que é o chat GPT, mas já ouviram falar de inteligência artificial. Então, o chat GPT é uma inteligência artificial que você pode baixar no seu celular, que você pode ter ele na função grátis, e aí tem uma limitação no uso, ou você pode pagar para que você possa tenha liberdade de usar das mais diversas formas. Como existe essa inteligência artificial, hoje existe muitas inteligências artificiais que faz várias coisas. Hoje até o Canva, quem usa o Canva, dentro do Canva tem uma inteligência artificial. Eu estou assim, doutor sobre esse assunto. Mas uma das coisas que você precisa pensar sobre isso, porque é mais uma forma de você e eu termos informações, mas se eu não tiver conhecimento do que eu estou pesquisando no chat GPT, ele pode me dar algumas coisas que estão erradas. Eu estava assistindo uma reportagem sobre minha terra, sobre São Luís do Maranhão, e eu botei no chat GPT, assim, vou te pegar agora. Botei no chat GPT, qual é a linguagem, as linguagens que o maranhense costuma usar? Aí ele colocou umas coisas que eu falei, gente, não, isso aqui não. Algumas coisas estavam certas, outras coisas não estavam certas, porque eu tenho conhecimento. Então, a necessidade de você ter um crivo para que você possa saber aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade, aquilo que está certo e aquilo que está errado. É interessante, quando eu falo sobre isso, é para que você e eu possamos lembrar que nós vivemos dias de muita informação, mas pouca formação e profundidade. Na era de tanta informação, você vai encontrar muita gente rasa, muita gente sem profundidade. Nunca tivemos acesso a tanto conhecimento como hoje. Em segundos, nós encontramos respostas para quase tudo, mas paradoxalmente, sabemos cada vez menos sobre nós, sobre o outro e sobre o sentido da vida. A minha pergunta para você é: o seu marido realmente conhece você? Quem que falou não, gente? Alguém falou não. A sua esposa realmente conhece você? Você conhece realmente o seu filho? Eu lembro que uma vez eu fui para São Luís, eu e a Ana, fomos passar férias, e mais uma vez eu resolvi juntar a minha família para compartilhar com eles de Jesus. Então, o que eu fiz? Vamos fazer um jantar para esse povo. Aí eu falei para a Ana Maria, mais barato é massa. Vamos fazer um macarrão à bolonhesa, comprar refrigerante, para poder estarmos em volta da mesa para conversarmos com eles sobre Jesus. Só que o chamariz era o jantar. Mas o meu propósito não era só jantar com eles, o meu propósito era falar de Jesus. Então, antes de jantar, eu tinha botado as cadeiras em si, eu falei assim, antes de nós jantarmos, sentem aqui, eu quero compartilhar algo com vocês. E eu comecei assim, eu sei que nós somos família, mas eu sei que vocês não sabem de algumas particularidades da minha vida. Como sei que pode ter entre vocês também particularidades que eu não sei sobre vocês. E aí todo mundo fazia assim. Todo mundo concordando comigo. E eu falei, então eu quero compartilhar com vocês o porquê que Deus se tornou tão relevante para mim a partir dos meus 20 anos de idade. E quando eu comecei a falar das particularidades que a minha família não sabia, que meu pai não sabia, que minha mãe não sabia, que os meus irmãos não sabiam, você precisava ver que parecia que tinha formiga na cadeira do meu pai. Porque ele estava assim, achando tudo um horror do que ele estava ouvindo sobre o seu filho caçula.
E aí eu pude falar da parte negra da força da minha vida. Aí eu pude falar do meu encontro com Jesus e o que foi transformado. Então, uma coisa que eu acho que muitas vezes nós dormimos com as pessoas em casa, comemos com elas, mas não sabemos de muita coisa da vida. Eu tenho uma sobrinha que hoje mora no Pará, que para mim ela está na galeria de minha heroína. Eu fui saber muita coisa da vida de Janaína quando eu fiz uma live com ela. Porque o tema era gravidez na adolescência. Na live, eu fui saber de coisas que ela tinha vivido que eu não tinha conhecimento. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que nessa era de tanto conhecimento, nós pouco sabemos sobre nós, pouco sabemos sobre outro e sobre o sentido da vida. Quer ver uma coisa interessante? Pergunta para alguém, quem é você? A dificuldade que as pessoas têm de falar quem elas são. Eu estava atendendo um rapaz, e aí ele falou assim, não, um rapaz não, uma senhora, e ela falou assim mesmo, hoje eu estou muito voltada para trabalhar quem eu sou. Eu falei, tá bom, então quem você é? Daquilo que ela falou quem era ela, ela só conseguiu falar duas coisas. Todo o resto que ela falou eram coisas que diziam respeito a ela, mas não tinha nada de positivo, tudo era negativo. E nós fomos conversando sobre isso. Então, a dificuldade de nós sabermos realmente quem somos. Quando você não sabe quem você é, gente, você usa a sua existência de maneira errada. E você também corre o risco de viver sempre aquém daquilo que, de fato, é o seu potencial. Vivemos numa era de mentes cheias, mas corações vazios. Sabemos falar sobre tudo, mas já não escutamos mais com profundidade. Quando eu estava formando em psicologia, eu fiz uma disciplina onde a professora falava assim, vocês têm que ter uma escuta neutra. Sabe o que é uma escuta neutra? É você estar diante da pessoa desarmada. É você estar livre para poder ouvir com atenção. Eu já vi confusão na minha família acontecer só porque eu não ouvi corretamente o que minha sobrinha falou. Depois da confusão formada, do pau ter quebrado, que eu voltei para ler o que ela falou, eu falei, meu Deus, ela não falou o que eu entendi. Acontece que quando eu li, eu já estava tão armado que para mim ela tinha falado o que foi motivo da briga. Então, uma coisa que você precisa lembrar, a Bíblia fala lá em Tiago, que nós devemos ser prontos para ouvir e tardio para falar. Vamos falar? Prontos para ouvir e tardio para falar. O que é que nós fazemos? Nós pronto para falar e tardio para ouvir. Gente, a gente não ouve o outro. Esse é um problema entre marido e mulher. A Ana Maria fala assim, não é possível, você não está me ouvindo. Assim, eu estou te ouvindo, não está me ouvindo. Isso acontece com vocês, Alexandre e Michele? Adriana e Michele? Acontece. Aí eu pensei que fosse só lá em casa. Acontece com você, Daiana e Gustavo? Acontece, Daiana. O santo Gustavo não te ouve. Estou horrorizado, horrorizado. Andinho e Sirlene, acontece com você? Ixi, o Andinho está assim. O Andinho está assim, agora é a minha chance de dizer que acontece. Então, gente, quero te falar, só muda de endereço. Mas os problemas são os mesmos, gente. Então, a dificuldade que nós temos de ouvir o outro. E você vai ver que a maioria dos atritos é falta de comunicação. É porque eu não ouvi o outro. Eu estava falando sobre alguma coisa com a Ana Maria, e ela falou assim para mim, mas eu falei isso com você hoje no almoço. Falou? Ela falou, eu não estou dizendo que você não me ouve. E quando a mulher faz assim, aí eu falo assim para ela, não, de novo não, Ana Maria.
De novo, não. É que nós estamos, assim, tão focados em outras coisas que desfocamos do outro. Sabemos falar sobre tudo, mas não sabemos escutar com profundidade. Por isso, mais do que acumular dados, precisamos cultivar discernimento. Mais do que buscar novidades, precisamos buscar raízes. Mais do que correr atrás de respostas, precisamos reaprender a fazer boas perguntas. Gente, Gustavo há de concordar comigo que nós, psicólogos, ganhamos dinheiro atendendo as pessoas e fazendo para elas boas perguntas que nunca ninguém fez para elas. E quando elas respondem, ela falou assim: meu Deus, eu nunca pensei nisso. Mas é porque alguém pôde ter condições, capacidade de fazer a elas boas perguntas. Existe um texto que é o tema, que é o texto base da minha pregação, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 38 a 41. Antes de eu entrar no texto, deixa eu fazer uma pergunta de escola dominical. Se Gustavo souber, boca fechada. Além de Jesus, escutem isso, além de Jesus, quem mais na Bíblia multiplicou os pães? Além de Jesus, não vale procurar no Google. Além de Jesus, quem mais multiplicou os pães na Bíblia? Eliseu. Parabéns para Josi, Eliseu. Tá? Quer ver? Dá uma lida e você vai ver Eliseu multiplicando os pães. A história aqui, gente, envolve Eliseu. Existia uma grande fome sobre a terra. E lá no versículo, lá no 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38, diz assim: Eliseu voltou a Gilgal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou a seu servo: ponha no fogo uma panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo. Um dos profetas foi ao campo apanhar ervas, encontrou uma trepadeira do campo e voltou trazendo frutas silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços e os colocou na panela, sem saber exatamente o que eram. O ensopado foi servido aos homens, mas assim que provaram, alguns bocados gritaram: homem de Deus, há veneno neste ensopado. Em algumas versões tem assim: há morte nessa panela. E não puderam comê-lo. Eliseu disse: tragam-me um pouco de farinha. Jogou a farinha na panela e disse: agora podem comer. E o ensopado não lhe fez mal. Uma coisa que eu quero que a gente pense em 3 pontos em cima desse texto. A primeira coisa que eu quero que você atente é que o conhecimento se confronta com o conhecimento. Vou repetir. O conhecimento se confronta com o conhecimento. É no encontro, gente. Às vezes, no embate entre ideias diferentes, que a verdade se revela e a sabedoria amadurece. Uma coisa que você precisa entender: quando Jesus é tentado pelo diabo, lá no deserto, observe que o diabo dizia assim: mande que essas pedras se transformem em pães. Era uma colocação do diabo. Como é que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Era um embate de ideias, era um embate de conhecimentos. É nesse embate de conhecimentos, de ideias, que a verdade se revela e que nós amadurecemos. Agora existe um povo que Paulo elogia lá em Atos, é Atos capítulo 17, a partir do versículo 10, eu vou ler até o versículo 12.
Já ouviram falar dos crentes de Bereia? Quem já ouviu? Olha o que Paulo fala. Ao anoitecer, olha o que Lucas fala, né? Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta. Fala comigo assim, mente mais aberta. O que abre a mente, gente? Conhecimento. O que abre a mente é conhecimento, gente. Se você não tem conhecimento, querido, a sua forma de ver, a sua forma de pensar é pequena. Quer ver uma coisa? Na viagem que nós fizemos para o Rio ontem, tinha um dos jovens de Conselheiro que nunca tinha ido para o Rio. Então, quando nós paramos ali no Riviera, foi a nossa primeira parada saindo daqui, para tomar um cafezinho, aí nós descemos, ele falou assim para mim, nós já estamos no Rio? Eu falei, não. Nós estamos em Cachoeira de Macacu. Ele falou, é porque eu nunca vi para essas bandas. Entende? Então, assim, quando você não tem conhecimento, você tem uma visão pequena. Aí, quando nós estávamos voltando, né, eu falei para ele, e aí, foi boa a viagem? Aí ele falou, foi muito boa. Aí, lógico que os meninos ficaram gozando dele, né? Pastor, ele foi ao mar. Eu falei, você foi ao mar? Ele falou, porque não tínhamos saído para ir à praia. Ele falou, não, estão gozando de mim. Porque ele queria se jogar da ponte Rio-Niterói. Nem por Niterói nós passamos. Mas quando nós não temos conhecimento, gente, nossa visão é muito pequena. Eu lembro que um tempo atrás, mas muitos anos atrás, eu estava pastoreando em Nilópolis, e tinha feito uma célula, né? Tinha uma célula, e a pergunta do quebra-gelo era, nunca esqueço até hoje, porque do fato que aconteceu na célula, a pergunta do quebra-gelo era, qual foi o lugar que você já visitou e que gostaria de visitar novamente? Então, todo mundo foi falando de um lugar que tinha visitado e que gostaria de visitar novamente. Aí chegou no rapaz, ele falou assim, pensou, Nilópolis. Eu falei, Nilópolis? Eu perguntei assim para ele, você já viajou para algum lugar? Não. Eu falei, está explicado. Esse rapaz sumiu. Aí eu soube que ele tinha viajado para o sul. E ele passou um bom tempo no sul. Um domingo desse, estava terminando o culto, quase terminando o culto, eu vejo ele entrar. Aí deu um sorriso para mim, aí no final do culto, eu fui cumprimentá-lo, abracei ele, falei, que bom ter você de volta, não sei o que lá, foi muito bom. Aí eu perguntei para ele, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Qual o lugar que você visitou e que você gostaria de visitar novamente? Ele caiu na gargalhada, ele falou assim, agora eu tenho, pastor, agora eu tenho. Aí ele foi citando as cidades do sul que ele tinha conhecido e que ele gostaria de voltar novamente. Mas até então, o mundo daquele rapaz era Nilópolis. Porque nunca saiu daquele lugar. Coitado. Mas quando nós não temos conhecimento, Magali, ficamos assim, coitado. Então, é triste. É triste. A mente fica apequenada. Então, assim, conhecimento, me perdi, gente. Conhecimento se confunda com conhecimento. Eu estava lendo o texto de Atos, voltando. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição. Olha essa colocação aqui, gente. Assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres.
Tanto que existe um site, um site que tem o tema Os Bereanos, porque é um site de conhecimento teológico. Mas observa como esses homens eram judeus, como esse povo era judeu, era um povo que tinha conhecimento da Torá. Então, eles sabiam exatamente o que a Torá dizia. E quando eles foram para ouvir Paulo, eles olhavam, escutavam Paulo e conferiam na Torá se o que Paulo estava falando era exatamente o que estava escrito. Porque eles tinham conhecimento. Eu sei que eu tenho batido nessa tecla com vocês. E eu volto a bater. Vocês precisam conhecer a fé que vocês processam. Vocês precisam conhecer o que a Bíblia diz. Há alguns anos atrás, existia uma revista chamada Defesa da Fé. Quando conheceram essa revista? Levante a mão. Alguém conheceu? Poucas pessoas, uma multidão de 2 pessoas. Defesa da Fé era uma revista apologética. Era um movimento de cristãos, onde essa revista ela vinha artigos de defesa da fé. Era uma revista muito boa, muito boa. E eles fizeram uma pesquisa na época com líderes cristãos, pastores cristãos, pastores de igreja. E eu fiquei pasmo, gente. E eu questionei o jornalista, porque ele me ligou para fazer essa entrevista. E eu questionei o jornalista, porque eu fiquei escandalizado. Porque mais de 50% dos líderes naquela época nunca tinham lido a Bíblia toda. Gente, não dá. Não dá para um líder, alguém que toma uma posição de liderança de uma igreja, nunca ter lido a Bíblia pelo menos uma vez. Eu não vou nem perguntar para vocês isso. Não quero constranger ninguém. Mas, gente, pelo menos uma vez você tem que ler a Bíblia, por favor, toda. Tem um seminário no Rio chamado Seminário Betel. É um seminário teológico muito bom. Eles não aderiram ao currículo do MEC, porque existe muitos seminários teológicos que aderiram ao currículo do MEC. E que existem muitos professores que dão aula dentro do seminário teológico que são ateus. Só que eles estão trabalhando para a formação de pastores. Então, o reitor do Seminário Teológico Betel não aceitou isso. E um belo dia, uma pessoa procurou ele dizendo que queria fazer seminário. E aí ele perguntou assim para o rapaz: você já leu a Bíblia toda? Ele falou: não. Então tá bom, querido, vai ler a Bíblia toda, depois você volta a falar comigo sobre fazer um seminário. Porque, meu querido, ele falou assim, o seminário é para aprofundar o que você já conhece. A Bíblia está na mão, gente. E é muito interessante que você tem a Bíblia em todos os formatos. Existe um aplicativo aqui no meu celular, no meu iPad, que eu tenho 1000 versões da Bíblia. Hoje, você pode ler as versões mais simples, as versões mais arcaicas. Eu, quando me converti aos 20 anos de idade, só tinha 2 versões da Bíblia disponível: Almeida Atualizada e Revista e Corrigida. E como eu era batista, a Batista usava a Revista e Corrigida. Então era assim, não era assim, na Atualizada era assim, Adão coabitou com Eva. Na revista corrigida, Adão conheceu Eva. Conheceu como, gente? Oi, Eva, tudo bem? Então, era a linguagem da época. Hoje você tem várias linguagens. Então, esses bereanos, eles puderam verificar o que Paulo estava dizendo, porque eles tinham conhecimento de causa. Tem coisas que você
trabalha que você tem conhecimento. Mas você muitas vezes não tem conhecimento da fé que você professa, do livro que você diz que crê. Então é hora, meu querido, de conversão. Porque quanto mais o dia se aproxima, mais nós vamos ser expostos a heresias. E essas pessoas que vão estar pregando heresias vão estar evidenciando sinais. Aí você vai ver os sinais e ok, não, Deus está agindo aqui. Ele ressuscitou um morto, ele orou e curou uma pessoa que estava com câncer terminal. Então Deus está aqui. Falei, querido, os sinais necessariamente não querem dizer que Deus está usando aquela pessoa. Porque Jesus fala que muitos vão dizer no final do tempo, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo. Jesus fala assim, eu não conheço vocês. Então, querido, nós estamos terminando um ano, daqui a pouco termina 2025, começa 2026. Pega um plano anual, querido, e vai ler a Bíblia toda. Porque na virada do ano, no começo de ano, não traçamos objetivos novos. Quero emagrecer, quero fazer academia, quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Coloca lá, quero ler a Bíblia toda nesse ano. Eu sei que tem livros que são chatérrimos na Bíblia. Lê Deuteronômio, misericórdia. Crônicas tem cheio de genealogia. Eu sei que tem livros que muito chato de ler. Mas aí, quando você vai descobrindo a importância do que ali está escrito, a leitura começa a se tornar mais palatável. Uma outra coisa importante, o conhecimento de Deus e de sua palavra traz discernimento. Observa que aqueles homens fizeram o ensopado, quando colocaram na mesa, que começaram a comer, eu falei, epa, essa comida está contaminada. Quando você tem conhecimento da palavra, você tem discernimento. Eu lembro uma vez de um cara que foi para o Rio ministrar para nós, um cara que tinha um ministério profético muito bom, e aí nós tivemos uma reunião com ele, porque ele foi ministrar para nós, estávamos sentados, estava a bispa Ana, estava a bispo Francisco, tinha vários líderes, vários pastores, e quando esse homem começou a falar, eu comecei a passar mal. Mas a passar mal. Fui para o banheiro, respirei fundo, falei, Deus, eu preciso fazer alguma coisa, porque o homem só estava falando heresia. E eu vi alguns irmãos meus sentadinhos e fazendo assim. Eu falo, meu Deus, não é possível que ninguém tenha crivo para poder parar esse homem nesse momento. Sabe, tem uma hora que ele falou alguma coisa, eu contestei, e aí, mas eu vi que eu não conseguiria mudar aquela situação. Eu virei para ela, vou embora daqui, porque se eu não for embora daqui, eu tenho um infarto. Graças a Deus, que um dia depois, ele fez uma coisa, e aí deram o cabo dele. Não mataram o homem não, tá? Mas aí dispensaram ele, desfizeram a agenda com ele. Gente, se você não tiver conhecimento, você vai ser levado por mentiras. E as pessoas, sabe qual é o livro conhecido como a mãe das heresias? Sabe qual é? Sabe qual é o livro conhecido como a mãe das heresias? A Bíblia, querido. Porque um versículo fora de contexto é um pretexto para uma heresia. Então é por isso que você e eu precisamos conhecer a Bíblia para não cairmos na heresia e nem sermos levados por heresias. Observa o que diz Hebreus 4:12. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Olha o que diz aí, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. A Bíblia nos dá discernimento. A Bíblia nos dá discernimento
para ouvir, para apurar o que está sendo dito. Eu lembro que eu conheci um cara que tinha um ministério profético muito proeminente, porque algumas pessoas que se intitulam como profeta, elas acham que Deus não pode dar uma revelação para você sem ser através delas. Só que ele mexeu com a pessoa errada. Meu pai estava doente, e eu estava buscando a Deus alucinadamente pelo meu pai. E Deus ministrou algumas coisas ao meu coração sobre o meu pai. E naquela época não tinha um WhatsApp, mas tinha Message. Acho que era Message, não era isso? E eu estava no computador falando com ele. E ele começou a falar algumas coisas em relação ao meu pai, que não batia com as coisas que Deus estava falando comigo. Aí eu comecei a falar, mas Deus tem ministrado coisas diferentes para mim em relação ao meu pai. Deus tem me falado isso, assim, assim, assim. Aí vem aquela coisa, mas o profeta aqui sou eu. Eu falei assim, detalhe, meu querido, eu também tenho o Espírito Santo. Tá? Não é só você. Cortamos relação. E o profeta aqui sou eu. Eu não suporto algumas pessoas falarem, eu sou o homem de Deus. Falei, meu Deus do céu, já começou errado. Já começou errado. Quando arrota demais assim, já começou errado. Então, meu querido, o conhecimento de Deus, de sua palavra, traz discernimento. Uma outra coisa, escuta isso, crente, seja profeta da verdade que neutraliza a morte na panela. Seja profeta da verdade que neutraliza a morte da panela. Existe muita comida envenenada sendo digerida por muita gente. Tem muita gente morrendo em Deus, morrendo espiritualmente, porque está comendo a comida errada. Tem muita gente dizendo, assim diz o Senhor, quando Deus nunca disse. Nunca disse. Tem muita gente tendo visões disso, visões daquilo outro. É interessante que existe um livro chamado Divina Revelação do Inferno. Alguém já ouviu falar desse livro? Gente, o povo aqui precisa ler, né? Divina Revelação do Inferno. Eu nunca li este livro, mas eu já vi algumas coisas dele. Só que a pessoa teve uma revelação do inferno, depois ela teve uma revelação, normalmente tem uma revelação do inferno, depois tem uma outra. Gente, essa mulher só tem revelação do inferno? E alguém falou assim, quando é que ela vai ter uma revelação do céu? E aí essas pessoas que têm essa divina revelação do inferno, falam o que falam, e aí você fala assim, meu Deus, é assim. Gente, vocês já ouviram falar, isso eu já ouvi falar há trocentos anos, mas tem gente que ainda fala isso, que existe um vidrinho, um porta de alguma coisa, que tem os cabelos que as mulheres rasparam da perna. Já ouviram isso? Nunca ouviram? Ah, querido. Que tem um vidrinho que tem os cabelos que as mulheres cortaram. Nunca viram isso? Já ouviram alguém falar que o batom que você usa é do diabo? Já ouviram? Já. Entendeu? Que tem um capeta atrás do batom que você usa, Nayane. Não aguentei, Nayane, desculpa. Gente, eu não sei de onde o povo tira essas coisas. Não sei, gente. Não sei. Aí o pessoal pega assim, mas é Jezabel. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. A Bíblia fala uma coisa, gente, que a mulher, e aí isso traz para os homens, eu estava conversando ontem com alguém lá no recreio, que hoje, gente,
Você não vai encontrar só mulher sensualizando, você vai encontrar homens sensualizando. De repente tem tantas coisas no Instagram de homens assim, entendeu? Querendo exibir o seu corpo e botando aquelas camisetas assim para parecer. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Então, não apenas no homem mulher sensualiza, mas o homem também sensualiza. Então, eu acho que nós temos que ver, em tudo que está sendo feito, como é que eu me conduzo. Porque a Bíblia fala que a nossa roupa tem que ter decência. Não, e aí eu acho muito interessante, né? Em alguns lugares que você vai. E aí não estou falando só de crente não, tá, gente? De descrente. Senta uma moça com uma saia curta. Quando ela senta, a saia fica mais curta. Aí fica. Aí vai sentar. Falei, gente, por que usa uma roupa dessa? Fala para mim. Sabe? É deselegante, gente, é deselegante. Não é sensual, é deselegante, é o cúmulo da preguiça. Tá? E aí tem caras que usam uma roupa assim, marcando tudo. Falo, gente, aí tem que converter. Aí tem que converter. Então, assim, vamos ter revelação do céu. Do inferno chega, gente. Tá? Então, seja profeta da verdade que neutraliza a morte na panela. Seja alguém que, cheio do Espírito da palavra, leva discernimento e vida onde há engano e morte espiritual. Vou ler de novo. Seja alguém que, cheio do Espírito e da palavra, leva discernimento e vida onde há engano e morte. Lá em João 8,32, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos dizer juntos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ficar em pé? E eu quero que a gente repita esse versículo juntos, com plena força do pulmão. Põe o pulmão agora para funcionar. No 3, 1, 2, 3. Peraí, está horrível. Está horrível. Vamos lá. 1, 2, 3. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De novo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela tem o poder de libertar. Caminha nisso, a verdade tem o poder de libertar. Então, que nós tenhamos conhecimento para comermos comida saudável. Põe a mão no seu coração, quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar o nosso coração e a nossa mente diante do Senhor. E nós queremos te pedir, ó Deus, que nós sejamos homens e mulheres, cheios do Senhor, cheios do Teu Espírito, cheios do conhecimento da Tua Palavra, para que nós possamos, ó Deus, neutralizar toda a morte na panela, para que nós possamos, ó Deus, também contribuir para que as pessoas que estão próximas a nós possam comer, possam se alimentar de maneira saudável, Pai. Livra-nos, Senhor, de comermos comida contaminada com coisas que não são do Senhor. Nos dá discernimento, Senhor, nos dá discernimento. Aqueles que têm dificuldade para compreender a Tua palavra, que o Senhor esteja abrindo a mente, abrindo o entendimento. Eu oro como orou o salmista, desvenda os meus olhos, para que eu possa apreciar as maravilhas da Tua lei, Pai. Senhor, o desejo do Teu coração é que nós Te conheçamos. Espírito Santo, o Senhor diz que o Senhor veio nos guiar a toda a verdade. O Senhor diz que o Senhor é a unção que nos ensina. Eu rogo ao Senhor que o Senhor esteja agindo assim nas nossas vidas, nos guiando a toda a verdade, nos ensinando todas as vezes que nós pegarmos a palavra para ler, que o Senhor possa nos mostrar exatamente a verdade que está ali, Senhor. E toda opressão maligna sobre a nossa vida,
sobre a nossa família, sobre a nossa casa, Pai, para nos impedir, para impedir a nossa família de conhecer o Senhor, que o Senhor possa repreender agora em nome de Jesus, Pai. Todo espírito maligno que vem com a intenção de fechar o entendimento, de fechar o coração, de fechar a nossa vida para o conhecimento do Senhor, que o Senhor possa queimar essa obra maligna e retirar este demônio das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias, Pai. Nós queremos estar e sermos todos os dias vulneráveis ao conhecimento do Senhor, vulneráveis à ação do Teu Espírito, Senhor. Abre-nos, Senhor, abre-nos, Pai, para Ti, abre-nos para Ti. Oh Deus, Efatá, Senhor, a Tua palavra diz sobre isso, abre-te para o conhecimento de Deus, abre-te para o entendimento de Deus. Oh Senhor, nós rogamos assim, pela ação do Senhor, e que em tudo isso, o Teu nome seja glorificado e engrandecido, em nome de Jesus. Posso ouvir o seu amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, que o Senhor continue dando ordem aos Teus anjos,